Bom, meus amigos, estamos aqui para mais uma EBD AD, dessa vez no nosso novo modelo, no novo design, trabalhando com nossas fichinhas, nosso fichamento. Eu estou aqui com a nossa lição número 1, olha lá, trouxe imprimir para vocês, olha que bonitinho. Não sei se dá para ver. É mais ou menos, né? Tá com muita luz. Mas é a nossa liçãozinha de hoje, tá aqui bonitinha. Espero que vocês tenham lido a lição e, mais do que lido a lição, que vocês tenham feito a leitura diária. A leitura diária ela se encontra nessa parte superior aqui, ó, no cabeçalho da lição. Então é importante que você leia, porque se você não fizer a leitura diária, você não vai conhecer o texto bíblico. E o texto bíblico é que é importante, ele é fundamental para que a gente aprenda as lições da palavra de Deus. Se você não lê o texto bíblico na íntegra, você fica só com um comentário, você acaba perdendo muito, entendeu? Mas eu sei que você é um aluno aplicado, eu sei que você se esforça e por isso eu tenho certeza que você fez a leitura diária. Sem mais delongas, vamos para a nossa lição número 1, o modus operandi de Deus. Vamos lá. Pessoal, nessa primeira lição, nós lemos ali duas histórias muito famosas, mas também que trazem bastante ensinamento. A primeira delas é sobre Acã. Como vocês leram, na guerra de Israel contra Jericó, Deus havia proibido que o povo de Israel pegassem despojos de guerra, ou seja, eles deveriam lutar contra Jericó, matar todo mundo lá, e não deveriam pegar nada da cidade. Não deveriam pegar ouro, não deveriam pegar prata, não deveriam pegar nada. Tudo ali estava condenado, os animais, boi, não era para pegar nada. Quando se ataca uma cidade e domina, as pessoas pegavam as coisas da cidade. Isso era chamado de despojos de guerra. Era normal fazer isso. Mas para Jericó, Deus disse, não quero que vocês façam. E Acã, sendo muito esperto a seus olhos, foi lá e pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro, se não me falha a memória, e alguns ciclos de prata. Ele pegou isso e escondeu embaixo da tenda dele. Passado um certo tempo, foi a vez de Israel guerrear contra a cidade de Ai, uma cidade até pequenininha. E Israel foi e levou um couro, levou um pau do pessoal de Ai. E Josué fica muito preocupado, ele vai orar a Deus e vai perguntar, Senhor, poxa, por que a gente levou esse couro? Por que eles derrotaram a gente tão forte? E aí Deus fala para Josué, Josué, eles derrotaram vocês porque tinha pecado em Israel. Vocês me desobedeceram, então vocês estavam por conta própria, por isso que vocês apanharam. Fica aí a nossa primeira observação. Se Deus sabia que havia pecado em Israel, por que ele não disse para Josué antes? Por que ele esperou Josué perguntar o que ele tinha de errado? História número 2. Nós também lemos sobre um grupo de gibeonitas. É esse nome mesmo? Ou será que eu estou inventando? Vamos conferir. É Josué 9,14. Não sei, de cabeça. Eu acho que eram gibeonitas. Havia esse grupo de pessoas que moravam na região ali de Canaã e eles sabiam que Israel estava dominando tudo. Então eles fizeram um plano. Eles botaram roupas bem velhas, pegaram um pão velho, vinho velho, odre. O odre é uma sacola onde eles levavam as bebidas dele. Odres velhos se vestiram de trapos e foram até Israel. E quando eles chegaram em Israel, o pessoal perguntou, de onde vocês são? Quem são vocês? E eles disseram, nós somos viajantes de uma terra muito distante. Nós ouvimos falar da grandeza do Deus de vocês e viemos aqui para adorar o Deus de vocês. Queremos aprender sobre o seu Deus. Adoramos isso, queremos conhecer mais. A gente quer mais de Deus. E o povo de Israel ficou assim, ai que fofo. E eles falaram, vamos fazer um pacto de paz, vocês nos ensinam sobre o seu Deus, e a gente aprende, vamos ser amiguinho. E Israel fez um pacto com aquele povo. 3 dias depois, Israel marchando, chegou na cidade, e que cidade que Israel chegou? A cidade daquele povo. E Israel não pôde destruir aquela cidade, porque ele havia feito um pacto com aquele povo. E o povo enganou eles, passou eles para trás, passou a perna. E a Bíblia diz, quem leu o texto lá da lição vai ver que a Bíblia é clara em dizer que Israel fez esse acordo sem consultar a Deus. E mais uma vez, Deus ficou caladinho, Deus não falou nada, Deus deixou a coisa acontecer. Pois bem, basicamente tem 2 pontos que eu acho muito interessante da gente falar nesse domingo.
O primeiro deles é a nossa necessidade de falar com Deus. A necessidade que a gente tem de perguntar as coisas para Deus. Porque não é porque Deus sabe de alguma coisa que ele é obrigado a falar com a gente. Por exemplo, Acã havia pecado. Deus poderia falar para Josué: Josué, alguém pecou, verifique isso daí. Deus deixou para lá. Deus deixou rolar naturalmente. Esse povo veio enganar Josué. Deus podia ter avisado Josué: esse povo está te enganando. Mas Deus fez isso? Deus deixou para lá. Josué, por sua vez, não foi perguntar a Deus e foi passado para trás. Deus pode avisar a gente mesmo sem a gente perguntar? Claro que ele pode. Às vezes Deus olha, vê que você está indo fazer uma burrada, vê que você não perguntou, mas ele fala: não, eu vou intervir, vou avisar. Mas nem sempre isso acontece. A gente precisa aprender a perguntar as coisas a Deus. Deus não é uma máquina de refrigerante que você bota uma moeda, aperta um botãozinho e sai uma resposta. Não é assim. A gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa aprender a andar com Deus, a estar junto com Deus, a ter comunhão com o Senhor. Essas duas histórias mostram dois momentos em que o povo se deu mal por não estar em comunhão com Deus, por não perguntar nada a Deus. Se antes de atacar Ai, Josué tivesse ido orar e falar: Senhor, nós ganhamos Jericó, e aí? Podemos ir para Ai? Tá tudo certinho? Estamos devendo alguma coisa para o Senhor? Aconteceu alguma coisa? Certamente Deus teria falado com ele. Mas como deu tudo certo em Jericó, Josué seguiu adiante. Deu certo ali, vai dar certo aqui também. E não foi por aí. Mais à frente veio esse povo, os gibeonitas. Eu acho que é gibeonitas. Esse povo veio falar com Josué. Josué, quando ouviu, podia falar: pô, legal, espera um pouquinho. Vou ali orar. Vou perguntar o que é que Deus acha desse assunto. Josué fez isso? Não. Josué não fez. Muitas vezes na nossa vida a gente quebra a cara porque a gente deixa de perguntar as coisas para Deus. A gente vai no automático. Vai, não precisa perguntar não, vai, tá tudo tão bonito. Olha o povo gibeonita. Eu espero que seja esse nome. O povo chegou lá com roupa velha, roupa rasgada, dando a entender que vieram de longe. Disseram que queriam aprender mais de Deus. Olha só, vamos acolher esse povo, vamos abraçar esse povo. Josué e seus amigos, eles se permitiram ser enganados pelo que eles estavam vendo. Eles se ligaram nos olhos, mas não na realidade. E muitas vezes a gente é enganado pelo que a gente vê. Às vezes aparece uma pessoa, vou dar o exemplo do namoro. Aparece uma pessoa super legal, que fala: não, eu gosto muito de Deus, eu quero aprender mais da Bíblia, eu tenho vontade de aprender a Deus, adorar a Deus, eu acho Deus muito grande, muito maravilhoso, sabe? Eu sou um cara que muito ligado nessas coisas assim espirituais, eu vou na igreja, eu sou servo de Deus, tal, e você fica encantado com aquele portfólio que a pessoa apresenta. E aí você esquece de consultar Deus. E às vezes você mete o pé na jaca. Então a primeira lição de hoje é isso. Vamos lembrar de consultar a Deus em tudo que a gente for fazer nas nossas vidas. Nós precisamos perguntar a Deus. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. A Bíblia fala que nós fazemos planos, tipo: amanhã eu vou vender tal coisa, amanhã eu vou para tal cidade. Mas na verdade nós devemos falar assim: se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu farei aquilo. Nós devemos sempre lembrar de colocar Deus em primeiro lugar, de consultar a Deus, de verificar se os nossos planos são planos de Deus. Um segundo ponto interessante é que, olha só a situação de Acã. Acã estava todo errado e Deus falou para Josué: Josué, tem pecado no povo. Deus falou quem era? Deus não disse. Deus podia ter falado: ó, tem pecado, ó, foi Acã, ele fez isso, isso e aquilo. Deus podia ter feito, mas Deus não fez isso não. Deus deu condições para que Josué descobrisse. Hoje em dia é muito comum a gente ver em algumas igrejas certos líderes religiosos que parecem verdadeiros gurus, videntes mesmo. Eu já vi cena da pessoa estar lá no púlpito e ela dizer: tem alguém aqui essa noite que fez isso, fez aquilo, e é você. Você fez isso, você fez isso, você fez aquilo, você está com um amante, o nome da mulher tal, e começa a entregar uma ficha criminal da pessoa, apontando vários pecados da pessoa. E as pessoas ficam assustadas, dizendo: gente, essa pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus.
Gente, a gente tem que ficar meio pé atrás com esse tipo de coisa, tá? Porque a Bíblia fala do acusador, o acusador é o diabo. Então esse negócio de ficar apontando o pecado dos outros é meio esquisito. E, em resumo, né? Deus revela as coisas, é verdade. Deus revela, Deus dá revelação, Deus mostra coisas ocultas e escondidas. Mas Deus, ele não é de fazer vergonha. Deus, ele não é de fazer fofoca. Então, muito cuidado com essas revelações que a gente vê por aí. Muito cuidado com essas coisas que Deus falou por aí, sem Deus realmente ter falado. Tem muita gente que diz, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me contou tal coisa. E aí fica aquela pergunta, será que é de Deus ou não? Em resumo, pessoal, o resumo dessa aula é basicamente o seguinte: lembre-se sempre de consultar a Deus antes de você tomar uma decisão na sua vida. Pode ser uma decisão grande, pode ser uma decisão pequena, mas lembre-se sempre de consultar a Deus. Sempre, sempre. Se você lembrar de consultar a Deus nas decisões pequenas, quando chegar a hora de uma grande decisão, você vai lembrar também. Consulte a Deus sempre. E muito cuidado com o Deus me disse, Deus me falou, isso veio de Deus, essa revelação é de Deus. Muito cuidado, porque às vezes nós temos que... às vezes as revelações não vêm de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia e conhecer o modus operandi de Deus. O que é modus operandi? Modus operandi é o modo de agir, é o modo de comportamento. Como é que Deus age? Como é que Deus costuma fazer as coisas? Lê a Bíblia. Você vai ver como é que Deus costuma fazer as coisas e você vai ver se isso é que você viu realmente é de Deus ou não. Beleza? Recado dado. Vamos às nossas considerações finais. Pessoal, estamos encerrando aqui a nossa aula. Não dá para ter correção do exercício da semana anterior, porque era apenas uma revisão, era apenas para saber o que vocês lembravam. Muito obrigado a todo mundo que fez, a todo mundo que enviou. Lembre-se que eu estou anotando aqui. Vamos ver quem vai ser o aluno de destaque agora desse novo trimestre. Lembre-se que o link para a próxima lição está na descrição do vídeo. Você clica no link, vai ser redirecionado para uma página do Google Drive, onde você vai poder fazer o download da próxima lição e da lição anterior. Todas as lições vão estar lá. E você, meu amigo, que está nos assistindo, se você não faz parte da classe Mais Que Vencedores, mas quer acompanhar as lições com a gente, não tem problema. Clica aí no link da descrição, faz o download do material escrito dessa aula, faz o download do material da próxima aula e você vai poder acompanhar com a gente também. E tem um bônus. Na descrição tem um vídeo de humor. No link da descrição tem um vídeo de humor que fala um pouquinho sobre essa questão de Deus me disse, Deus me falou. Cliquem lá para vocês poderem dar uma risadazinha, porque isso vai complementar um pouquinho o que a gente falou sobre hoje. Recapitulando, não esqueça de sempre perguntar a Deus tudo, senão você pode ser passado para trás igual a Josué, e sempre desconfiar dessas respostas que a gente encontra por aí de Deus me disse, Deus me falou. A gente tem que conhecer o nosso Deus para saber quando é Ele que está falando ou não. Beleza? Estamos encerrando por aqui. Semana que vem tem mais. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.